Curiosidades de Pop Playtime 4. Não, você não ouviu errado, são realmente 160 curiosidades que a gente vai ver hoje, aqui, agora. O mais legal de tudo é que quando eu me deparei com esse vídeo, pensei, cara, isso aqui deve estar sensacional. Eu vi que era de um canal pequeno, Fox Gamer, que tem mais ou menos 1.000 inscritos, mas isso aqui deve ter dado um trabalho. Nossa, como isso aqui deve ter dado trabalho. Eu achei muito legal a proposta dele, então eu já te convido a se inscrever no Fox Gamer para dar uma força para ele, tá? Porque isso aqui deve ter dado uma trabalheira assim. Eu coloquei o vídeo em 1.25, mas mesmo assim esse vídeo deve ser enorme. Então faz o seguinte, pega lá seu almoço, sua janta, sua pipoca, porque a gente vai passar um tempinho juntos aqui hoje vendo esse tanto de curiosidades, tá? Mesmo em 1.25. Então vamos nessa com as 160 curiosidades sobre o capítulo 4 de Pop Playtime com o Fox Gamer. Só bora então, vamos nessa. Eu sou o Fox e hoje eu vim trazer pra vocês 160 curiosidades sobre o capítulo 4 de Pop Playtime Porto Seguro. Manda ver. 160 curiosidades. É bastante coisa. É muita então, coisa. Antes de começar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e bora pro vídeo. Bora. Só um detalhe, o Pop Playtime 4 é cheio de referências e easter eggs o tempo todo. Deve ser isso que o Fox Gamer vai trazer pra gente. Manda ver, mano. O nome do Poe pode ter sido inspirado em Edgar Allan Poe, famoso escritor do gênero de terror, e um dos livros mais famosos dele se chama O Corvo. O Corvo, O nome isso. da Meg Mako pode ter sido inspirado no tubarão mago, que é uma espécie real de tubarão. E Meg, se eu não me engano, é o nome da protagonista de um dos filmes de tubarão mais famosos, que eu acho que é Tubarão de Duas Cabeças, um negócio assim, 3 cabeças, sei lá. Mas interessante, né? O Ratatouille pode ter sido inspirado no filme Ratatouille, Com certeza. que é protagonizado por um rato. Com Enquanto certeza. os cheiros dos Mine Critters ficavam na margem de ervas e flores, a dos Nightmare Critters são literalmente qualquer coisa. Baba Shops tem cheiro de anis, Icky Lick tem cheiro de café, Ruby Baby tem cheiro de chiclete, LC Gator tem cheiro de sândalo, Sam Smoke tem cheiro de fumaça, de madeira, Paul tem cheiro de canela, Blue tem cheiro de petrichor e Petricor é aquele cheirinho de chuva, que vem antes da chuva, na verdade, né? Petricor. Meg Mako tem cheiro de chocolate. Nada a ver, né? Nada a ver, não. Tudo bem. Um tubarão com cheiro de chocolate. Tudo bem. É porque ela gosta de doce, né? O fato da Baba Shop ser uma ovelha negra e estar no grupo dos editados vem do teor cultural dela ser a ovelha negra da família. E as pessoas consideradas a ovelha negra são normalmente consideradas diferentes dos padrões da família que ela faz parte. Quando o Paul foi anunciado, ele foi anunciado contendo o pronome inglês they, que em português ficaria eles deles, mais conhecido como o famoso Elu Delu, dando a entender que o Paul seria não binário, alguém que não se identifica nem com o gênero masculino nem feminino. Exatamente, isso deu uma treta na época, até mesmo eu lembro de ver dentro lá do Partners in Crime, né, no nosso grupo, algumas pessoas falando, né, que receberam alguns ataques porque o Paul seria Elo Delo e tudo mais. Deu uma problemática na época que ele foi anunciado, tá? O Tyrannosaurus é oficialmente o segundo dinossauro de Pop Playtime. O primeiro foi o Brown. O nome do Alligator vem de Alligator, que é jacaré em inglês. O Yarnby foi confirmado como experimento 1166, o confirmando como um dos primeiros Bigger Bodies criados. Sim, sendo que o primeiro Bigger Body criado foi o Boxy Boo, o 1160, mas o Tyrannosaurus veio antes, que ele é o 1163. O nome da árvore... 1163. Ó, o Boxy Boo foi o 1160, o Tyrannosaurus 1163 e o Yarnby 1166. Ray Baby significa raiva, mais especificamente da doença raiva, já que os morcegos são um dos animais que transmitem raiva. Os teasers que precederam o anúncio oficial do capítulo 4 foram os vídeos intitulados The Story So Far, ou A História Até Aqui, que eram vídeos focados em recapitular a história dos capítulos anteriores e esconder alguns segredos. Supostamente, a função do Yarnby como experimento era de ser um segurança para as áreas de contenção dos outros experimentos, coisa que ele não conseguiu cumprir. Até hoje não se sabe exatamente o que era o grande desempenho que ele tinha que efetuar na fábrica, tá? Ninguém sabe, mas especula-se isso mesmo, que ele era para ser uma espécie de segurança para trabalhar dentro da própria prisão, beleza? Mas nunca foi confirmado. Ele acabou sendo segurança pessoal do Harley Sauer, mas eu não sei se era para ele ser de fato um segurança dentro da prisão. Da origem de Pop Playtime 4, nós sabemos que o Boxy Boo é o experimento 1160, certo? Já que ele foi o primeiro Bigger Body a dar certo. Certo. O Pianossauro era um personagem que seria apresentado no RG de Pop Playtime 4, mas acabou sendo vazado de jeito que até hoje ninguém sabe como aconteceu. O Icky Lick parece ter sido inspirado em um sapo venenoso da faixa amarela, normalmente encontrado na Amazônia. Chama sapo flecha, um negócio assim. O vídeo de revelação do Yarnby já teve 3 thumbs, a primeira sendo só sua sombra, a segunda sendo já com ele revelado e a terceira com ele tendo a sua linda boquinha aberta. Ele não revelado foi explicado no Partners in Crime que era pra estreia, né, pra chamar atenção, e depois eles trocaram a thumb depois que já tinha sido revelado. Mas essa não foi a única mudança.
O teaser do duplo possui 3 thumbs diferentes. O trailer de gameplay também tem 3 thumbs diferentes e o próprio capítulo 4 possui 4 capas diferentes. O negócio da thumbnail é porque o YouTube começou a aceitar, né, testes de thumbnail A, B e C. Então você pode colocar 3 thumbnails diferentes e o YouTube vai testando pra você. O nome do Yarnaby vem da palavra Yarn, que é fio ou lã em inglês, e também vem do nome Barnaby, que significa filho da consolação. Ele é baseado no nome Barnabás, se eu não me engano. Uma dúvida que tinham era sobre o Quitter morto acima da TV no teaser do Yarnaby. Alguns achavam que era o Paul, outros achavam que era o Catnap. Mas a Amber Lovox, a animadora do desenho dos Quitters, confirmou no Discord que era um Catnap. Ah, era um Catnap? Caramba, eu sempre achei que era um Paul. Os olhos do Harley que aparecem nas TVs são muito parecidos com Eyes, um dos monstros de Roblox Doors, que é uma amálgama de olhos. Caraca! É verdade, parece muito mesmo. Realmente. O Pionosaurus é o terceiro brinquedo musical da Playtime. O primeiro foi o Boogiebot e o segundo o Bugs Bunny. Eu acho que tá certo. O Boxy Boom não pode ser considerado um brinquedo musical, né? É verdade. O Bugs Bunny, ele era especializado em aniversário e o Boogiebot, ele tocava músicas, mas ele dançava. Ele realmente era mais dançarino do que qualquer coisa, mas ele tocava algumas músicas sim, tá? Lembrando que ele é o mais tecnológico de todos, que lançou em 93. O tempo de duração do Age de Pop Playtime 4 é menor em comparação com a de Pop 3. Enquanto a de Pop 3 começou em julho e terminou só em dezembro de 2023, o de Pop 4 durou apenas um mês. A Mob Entertainment pode ter reutilizado o conceito da Mommy no Yarnaby. Os conceitos iniciais da Mommy, existe uma versão dela onde ela abriria seu rosto em 4 partes. Ah, eu lembro disso, caramba, é verdade. É verdade, eu lembro dessa boca aqui. Nossa, bem pensado, cara. Ou em 2 partes, coisa que não foi pra versão final, mas essa parte de abrir o rosto pode ter sido reutilizada no Yarnaby. Aqui 2 partes, né, e aqui seriam 4 partes. Ela estaria bem diferente aqui. Inclusive mais parecido com uma aranha mesmo, aqui ela parece um morango. Foi confirmado por um desenvolvedor que todos os Nightmare Creatures foram criados em maio de 2024. Todos eles, todos juntos. E isso gerou uma polêmica, né? Pô, criaram todos de uma vez só, por isso ficou uma bosta. Eu lembro da galera falando isso. As TVs onde era tocado começar o Pionosaurus, o olho do Harley aparece dentro de uma boca, estranhamente parecido com Kane de Digital Circles. É mesmo, caramba, assim, que legal. O Pionosaurus foi vazado, seu nome Pionosaurus também foi. Mas na verdade, o nome do Pionosaurus eu acho que foi vazado antes. Não é vazado, é porque a Mob Entertainment precisa pegar esses nomes e cadastrar, registrar eles, né? E isso é público, não tinha como. Então o nome do Pionosaurus, do Yarnaby, de todos os Nightmare Creatures, tudo já tinha sido registrado. E aí a galera viu isso publicamente e falou, né, olha só. E Pianosaurus, né, um dinossauro, um piano, o nome é autoexplicativo. No princípio era um nome placeholder, que viria a ser trocado por outro, mas o final Pionosaurus também foi. Mas a princípio era um nome placeholder. Ah, tá. Placeholder é tipo assim, vamos colocar um nome aqui qualquer, depois a gente altera, entende? Mas acabou pegando mesmo, justamente porque as pessoas viram e ficaram chamando de Pionosaurus. Que viria a ser trocado por outro, mas o final Pionosaurus acabou sendo o nome oficial dele mesmo. Foi. No trailer de Pop Playtime Mobile, no final dele temos a aparição da mão do Harley e ele está pegando um boneco do Catnap. Certo. Isso vai se referenciar ao trailer do capítulo 2, onde nós temos a mão da Mommy pegando um boneco do Harley. Isso, muito massa. O Yarnaby foi inspirado em um leão, já que a sua estrutura corporal e seus fios de lança se assemelham a Juba e ao corpo de um leão. Em algumas imagens promocionais que a Mob fez, o Yarnaby, na verdade, ele faz parte de um pack de brinquedos que era para homenagear a savana, a vida selvagem. Dando a entender que tinham vários outros, né? Talvez uma girafa, sei lá, um hipopótamo, quem sabe a gente não vê isso no futuro. Para comemorar tipo eventos, lá Halloween e Natal, onde possui os Smile e os Nightmare Creatures, nós temos o olho do Harley escondido em algum canto. E isso é uma coisa que tem em quase todas as imagens promocionais. Sim. Uma coisa que foi motivo de treta foi a semelhança entre todas as aspas do mundo do Pionosaurus e do DJ Music Man de FNAF. Ah, lembro disso. O Pionosaurus conta do dente. estava sendo acusado de copiar o Music Man, sendo que as únicas semelhanças que os dois têm são o envolvimento com música e os dentes de piano. Certo. Um rumor que surgiu era que Pop Playtime 4 seria multiplayer. Isso surgiu por causa de uma tag multiplayer que foi adicionada à página do jogo na Steam. Mas dias depois... É bem aqui, ó. Multijogador. Mas na verdade isso aqui foi a própria comunidade que colocou, por algum motivo a Steam aceitou e os desenvolvedores não viram, mas logo depois eles tiraram. Essas tags aqui podem ser colocadas pelos próprios jogadores da comunidade, tá? Então tinha isso aqui, não sei porquê. Isso foi confirmado como fake. O capítulo 4 foi lançado no dia 30 de janeiro, no mesmo dia que o capítulo 3 foi lançado. Na verdade o capítulo 3 foi lançado dia 31, não é isso? Não, o capítulo 4 foi lançado dia 31 e o 3 foi lançado dia 30. Ixi, não lembro. Quando o Pop 4 foi lançado, o 3 completava um ano.
Muito legal, né? Com o RG de Pop Playtime capítulo 4, o Riley Sauer possui certificado na ABNS, o Conselho Americano de Cirurgia Neurológica, o que praticamente confirma Riley Sauer como um cirurgião neurológico. Exatamente. Você sabia que existe, ou pelo menos existiu, um brinquedo do Pianossauro na vida real? Como vemos nessa propaganda de 1977, um brinquedo chamado Pianossauro, que era um dinossauro de piano que podia ser servido de inspiração para o nosso Pianossauro. É exatamente o que é, tá? Inclusive aqui tá escrito Pianossauros. A única diferença é que em português tá escrito Pianossauro com 2 S's e dentro do jogo, pelo jeito, é com um S só. Traduzido em português PTBR, tá? Igualzinho mesmo, cara, meu Deus. No RG do capítulo 4 e do capítulo 3, e no próprio capítulo 4, é citado o Caminho Dourado, que a gente não sabe que tipo de importância isso tem pra história. O próprio Riley Sauer, ele confirma, fala sobre isso, tá? Ele fala, eu que vou trilhar, que vou pavimentar, se não me engano, eu que vou pavimentar o Caminho Dourado, eu pavimentei o Caminho Dourado. O que é isso, né? O que isso significa? Já teve várias alusões a esse Caminho Dourado, inclusive muitas pessoas pensando que poderia ser uma metáfora ao Mágico de Oz, né, que tem a estrada dos tijolos amarelos. Mas vamos ver do que se trata, que seria a busca de um sonho, na verdade, né? O caminho para realizar um sonho. Antes de descobrirmos que Sauer foi removido da Playtime, já tínhamos uma pista disso no capítulo 3. Lá em uma fita do Leif Pierre começando com catnap, coisa que o doutor deveria estar fazendo. Ah, certo, é. No RG é citado o projeto... Ele fala, era pro doutor estar aqui, mas como ele está ausente, eu que vou fazer isso, né? Ele já tinha sido removido, entre aspas. Jovens gênios, que não diz quando ele aconteceu. Mas pelo fato do Elliot estar vivo e de termos um Sauer mais novo, eu chutei que ele aconteceu na década de 70. Esse projeto de Jovens Gênios era um projeto maquiado da Playtime, assim como todos os outros, que usava encontrar futuros cientistas para trabalhar na Playtime. Isso aí criou um vínculo entre o Elliot Ludwig e o Riley Sauer incrível, tanto que o Elliot Ludwig achou o Riley Sauer muito inteligente, né? Falou, pô, ele é muito promissor, ele pode até mesmo me substituir. Mas aí ele viu que o Riley Sauer, na verdade, era um maluco, meio babaca e acabou dispensando ele, né? Percebeu que ele não era humilde, vamos dizer assim. Ele falava muito de humildade e humanidade. E o Riley Sauer não tinha isso. E o Elliot Ludwig falou que tinha que ter isso para seguir os próprios passos. Dando a entender que o Elliot Ludwig seria bom em algum momento, tá? Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, que é muito confuso. Ele se mostra perdendo-se no caminho durante o tempo, o Elliot Ludwig, né? Fazendo coisas más depois de um tempo. Mas que ele tinha a proposta de ser bom, inicialmente, isso realmente parece com bastante evidência dentro de Pop Playtime em vários sentidos, até mesmo a Pop falando sobre ele ao final do capítulo 4, né? Quando você liderava aqui, pai, era muito melhor. No capítulo 1 tem uma placa escrita Escadas para o Inferno, que fez algumas pessoas acharem que de alguma forma aquelas escadas levariam até as prisões, coisa que a gente não sabe se é possível. Mas dá a entender que a escada é pra cima, né? É estranho mesmo. Essas portas estão fechadas, a gente não sabe pra onde que leva essas escadas. Uma coisa que poucos sabem, ou se lembram, é que a senhorita Daylight foi planejada para inicialmente aparecer no capítulo 4, mas ela foi mudada pro capítulo 3 de última hora. Como a professora iria se encaixar no ambiente do capítulo 4, eu simplesmente não faço ideia. Não, acho que eles adaptaram, né? Eu acho que o monstro ia ser no capítulo 3, é tipo o estilo, mas na verdade colocaram como professor no último momento. A não ser que ela fosse outra personagem. Exato. Uma teoria que as pessoas criaram é que o Pianossauro seria cego por causa de seus olhos serem pretos e minúsculos. Mas como vimos no capítulo, ele parece enxergar perfeitamente. Quem parece ser cego mesmo é o Yarn dele. Infelizmente, nosso querido Dou está sendo comparado com os personagens de Guardian of Gumban. Caraca! Eles serem feitos de massinha e o Dou também ser feito de massinha. Eles, na verdade, eles são feitos de argila, os de Guardian of Gumban. Caramba, meu Deus, a galera vai longe. Mas a minha visão, essa é uma comparação até que boa. Porque assim as pessoas podem ver a diferença entre um bicho de massinha mal feito e um bicho de massinha bem feito. Verdade. Se formos reparar, os olhos da Pop estão bem mais vermelhos nesse capítulo do que nos outros. Eu cheguei a fazer várias teorias sobre isso, mas eu falei em um momento, eu acho que eu deveria ter falado mais, talvez eu faça um vídeo sobre isso, porque parece que a Pop tá morrendo, velho. Parece que a Pop tá morrendo aos poucos. Ela parece desesperada para chegar nos laboratórios logo, e eu acho que isso mostra que talvez ela esteja com pouco tempo, tá? Curiosamente, esse negócio de estamos com pouco tempo também é citado pelo protótipo numa fita com Riley Sauer, dando a entender que se fosse esse o caso, talvez ele quisesse salvar a Pop, que também está muito ansiosa para chegar nos laboratórios, por isso que ela tá agindo tão rapidamente assim, querendo ir nos laboratórios, usando a desculpa de que a gente precisa salvar as crianças. Eu vou ver se eu faço um vídeo sobre isso. Eu já citei essa teoria, mas não aprofundei nela. Mas é interessante, né? Porque realmente os olhos dela estão ficando cada vez mais vermelhos. Nesse capítulo a gente não ganha nenhuma mão nova. A única mão que a gente ganha é a mão vermelha, que depois vira Omni Hand.
É uma mão nova, mas assim, não tem nenhuma mecânica diferente. Nossa, isso aqui foi uma quebra de expectativa horrível, porque a mão vermelha poderia ter vindo fazendo outras coisas. Apesar de ser uma mão nova, ela é tipo uma chave, né? Só isso. A única função dela que é diferente é abrir portas específicas, mas dentro da gameplay, pai, a gente já abria porta com mãos, né? Que é praticamente a mesma coisa na mão vermelha. É. A mão vermelha a gente ganha no capítulo 1 e depois é roubada no capítulo 2, mas agora volta no capítulo 4. O Bionossauros foi o primeiro vilão no capítulo 4 e o terceiro comercial revelado. Sim, muito o bom, Yarnab foi considerado um experimento falho, por ter a falta de função cognitiva, assim não podendo cumprir sua função designada. Que até hoje não sabemos qual é. A imagem de férias que a Mob postou faz referência a algumas coisas do capítulo 4, como os quadros que são o símbolo da prisão num campo, certo. a mão da barriga do Dewey em um panfleto. Olha só, tava aqui essa mão, né, velho, safado. As pernas do Hug fazendo um 4. O 4. E o próprio Hug Wug. E tem a prisão também, né, deixa eu ver aqui, que é aqui, ó. A prisão aqui, né, que foi feita pela própria pirâmide aqui nesse caso, né? Realmente muito interessante. E as cores aqui do Grab Pack, né, vermelho, azul e amarelo. Como os quadros que são o símbolo da prisão num campo, a mão da barriga do Dewey em um panfleto, as pernas do Hug fazendo um 4 e o próprio Hug Wug. Foi a primeira imagem que eu lançei. Acabando por ser a mesma coisa dos Smiley Critters do capítulo 3. Fulano, mesma coisa. Miniaturas que só rastejam e gritam, coisa que não me surpreendeu em nada. Tem uma diferença. Dentro do capítulo 4, os Nightmare Creatures, eles estão bonitinhos assim, tá? Dentro do capítulo 3, os que a gente enfrenta chama Ruined Mini Smiling Creatures, né? Que eles são todos machucados, todos acabados. Lá no capítulo 2, já tínhamos a confirmação de que existia uma construção subterrânea de laboratórios de prisões na fábrica. Sim. Tudo isso por causa de um documento do Ed Mini Ritmer. Sim, que ele pede pra colocar janelas e tudo. Ah, não, esse aqui é do Ed Ritmer. Esse aqui ele fala, né, da construção do laboratório e pede pra Warren Park Constructions fazer em 12 meses, em um ano, fazer esses laboratórios e eles estão pagando $100 mil. E até dizem assim, ó, isso aqui é totalmente secreto. Eles falam isso, né? Então realmente já tinha isso. Essa Warren Bar Construction também fez a prisão. E eles até acharam esquisito, falando, cara, por que vocês querem construir uma prisão em uma fábrica de brinquedos? A gente tem isso aí no capítulo 4. Isso é para aqueles que falam que a história de Papelidame não está escrita. Ela está escrita e a gente tem muitas provas que ela já está escrita há muito tempo. O nome da empresa responsável pela construção das áreas subterrâneas da fábrica se chama Warren Bat Construction e ela foi fundada em 1930. Sim. Mesmo ano em que a Playtime foi fundada. Antes do capítulo ser lançado, os desenvolvedores de jogo falaram que um dos vilões do capítulo 4 seria tudo que o brinquedo deveria ser. E é tudo que parece esse brinquedo Bowie, já que ele é uma massinha e você pode fazer o que você quiser com uma massinha. É um brinquedo de massinha, quem nunca teve, né, uma massinha pra brincar. A RG do jogo é citada no detetive Gerald Lockhart. Certo. Ele foi introduzido inicialmente no ARG de Pop 3, quando ele foi contratado pelo Lady Fier para investigar a situação do Theodore vulgo Catnap. E agora no ARG do 4, ele foi responsável por mais 2 investigações. A do programa Jovem Gênios, onde a pedido do Leif ele foi atrás dos participantes e foi graças a isso que o Harley Sauer voltou a ter contato com a Playtime, e o incidente do teatro, onde Lockhart foi responsável por descobrir que foi o Sauer o responsável por aquele incidente. Caramba, eu queria fazer um elogio aqui pro Fox Gaming, porque eu gostei muito da forma como ele tá apresentando, falando as coisas, e muito legal as curiosidades, assim, estou me sentindo imerso aqui, querendo saber a próxima e a próxima. Parabéns, mano, que legal, parabéns pelo seu canal, muito show mesmo, tomara que você cresça muito. E nos vídeos de curiosidades do capítulo 2 e 3, sabe que inicialmente Mom e Catnap foram planejados para morrer queimados, coisa que foi mudada. Certo. Mas agora no capítulo 4 nós temos o inimigo que foi morto queimado. E Yarnab que foi morto no fogo ardente de uma caldeira. Uma coisa que foi confirmada foi a teoria do Oli ser o 1006. Essa teoria surgiu no capítulo 3 junto com o próprio Oli e a descoberta de que o 1006 podia imitar vozes. Desde que isso surgiu, era uma constante ideia de que o Oli e o 1006 eram a mesma pessoa, coisa que foi confirmada. O grande estopim para essa teoria é que quando o 1006 fala com Harley Sauer, ele usa a voz do Oli em certo momento, tá? Mas ele também usou a voz da Stella Graber também, o que isso citou a ideia de que ele tinha contato com a Stella Graber. A Stella Graber, ela foi a diretora mais amigável com todos os experimentos. Foi ela que pediu para que eles tivessem um momento tipo de recreio, né, dentro daquele pátio da prisão do capítulo 4 que a gente encontra. Então isso suscitou a ideia de que a Stella Graber e o Experimento 1006 meio que conversavam frequentemente, tá? E não esqueçam que o 1006 é um manipulador. Então começou a surgir a ideia de que a Stella Graber teria sido manipulada pelo 1006 para ajudar ele na fuga. Isso aí foi muito longe, beleza? Com essa ideia, mas foi daí que veio a teoria de que ele seria o Oli. E estava certa, né? Estava certa. Bowie possui 3 crianças dentro dele. Jack Ailes, que morreu após cair em um túnel de produção da massinha do Bowie e virou a cobaia 1322A. Isso. Kevin Barnes, que foi selecionado como cobaia 1322B. Que foi citado no capítulo 3, tá? Numa fita secreta marrom. E Matthew Hallard, que foi selecionado como cobaia 1322C.
O fato do Doe ter 3 crianças dentro dele implica direta ou indiretamente nas suas ações e personalidade. E com as informações que nós temos através de fitas e documentos, nós podemos deduzir as partes da persona de Doe que vieram das crianças. Graças a uma fita sabendo que Kevin, cobaia 1322B, era agressivo com as outras crianças, o que pode refletir no lado agressivo do Doe que matou dinossauros e depois atacou o protagonista. Sim, inclusive com os dentes vermelhos, né? Graças a um documento sabendo que Matthew, cobaia 1322C, era gentil e carinhoso com as outras crianças do berçário, o que pode refletir no lado protetor que Doe tem com os outros experimentos do Porto Seguro. Como Jack, cobaia 1322A, não era uma criança da fábrica, não dá pra dizer com certeza o que ele afeta no Doe. Mas porque ele não era um órfão, né? Ele era um visitante que caiu num tonel de massinha. Foi por isso que eles falaram, vamos usar ele como a cobaia aqui do 1322, que a gente já queria fazer com 3 crianças, né? Para isso estaria que o Jack afetou o lado brincalhão e bobo do Doe. É um bobo, um líder protetor e um outro agressivo. É basicamente isso, tá? Algumas pessoas acham que o Yarnaby faz parte da Kitty Cat Collection, que é a famosa coleção de 5 gatos, onde nós já temos só um gato confirmado, que no caso seria a Cat B. Só, ele tá usando isso aqui, ó. Kitty Cat Collection 1 de 5, a Cat B, beleza? Aí dizem que tem o Candy Cat, que o Catnap também seria, e o Yarnaby também por ser um felino, mas tem vários furos nisso aí, tá? Que são as datas de lançamento de cada brinquedo. A Cat B, por exemplo, veio depois do Candy Cat. Como que o Candy Cat seria o 2, então? Porque o Candy Cat veio antes dela, então o Candy Cat deveria ser 1 de 5 e a Cat B 2 de 5, mas não. É meio esquisito. Vamos ver se o Fox explica. A famosa coleção de 5 gatos, onde nós já temos só um gato confirmado, que no caso seria a Cat B. O Candy Cat e o Catnap nunca foram confirmados, mas teorizam que eles também façam parte. E o Yarnaby supostamente faria parte, porque ele é um leão, que também é um felino. O Yarnaby mesmo veio antes da Cat B. Foi na década de 70 que ele surgiu. Então, ele seria 1 de 5. Porque a Cat B, se eu não me engano, é da década de 80. Então, e o Candy Cat da década de 70 também. Então, ela veio depois de todos eles, mas ela é a número 1. Entendeu? E o Catnap seria o último, porque ele é lá da década de 80. É meio confuso. As pessoas especulam isso, mas eu acho que, na verdade, não. A gente nunca viu os outros 4 gatos, tá? Mas isso nunca foi confirmado. Nunca foi confirmado. O ataque que ela sofreu, que Sims está viva no capítulo 4, porém bem machucada. E mesmo após ser atacada, a gente ainda não sabe quem atacou. Algumas pessoas chutam o Hug por ele estar vivo, e outras pessoas chutam que seria o 1006 por ele estar próximo da área onde a Kissimmee foi atacada. Eu acho que é o 1006 porque elas estavam fugindo dele, né? E a Pop foi lá resgatar ele, a Pop foi resgatar a Kissimmee, e eu acho que as duas fugiram do 1006. Para surpresa de todos, o Pionossauro simplesmente teve segundos de tempo de tela antes de ser morto pelo Doe, se tornando assim o personagem que apareceu por menos tempo na história do jogo todo. Algumas coisas que poderiam ter denunciado o Doe como vilão do capítulo é o fato de ele atualmente estar estampando a capa do capítulo 4 e ele ser a cara do jogo na tela de seleção de capítulos. Cara, eu não acreditei nisso, tá? Isso foi uma teoria que muita gente falou. Eu falei, não é possível que seja isso, Doe e tudo mais. E era. Tava bem na cara mesmo, né? Que todos os vilões principais estampam as caras aqui e eles colocaram o Doe e eu não acreditei que ele seria realmente do mal. E ele era. Porcaria, porque que eu me deixei enganar por algo que estava em minha face o tempo todo. E também tocar o comercial dele quando começa o jogo. Sim. E normalmente nos começos dos capítulos sempre toca o comercial do vilão principal. Mom Long Legs, os Mining Creatures. Sim, um dos primeiros brinquedos que nós conhecemos finalmente apareceu no jogo. Mas não só ele, mas uma versão vermelha chamada de Médico. Podendo indicar que o Bugbot... Ele tem até esse... Ai, meu Deus. Eu sou burro. Eu sou... Peraí. Aqui. A cruz vermelha aqui, né? A cruz, né? Não é vermelha. Podendo indicar que... Nossa, e ele tem... Eu nunca tinha visto isso aqui. Esses instrumentos cirúrgicos aqui. Que dor. O Bugbot, assim como o Hug, tinha várias versões de outras cores que também foram vendidas junto com ele. Mas a verde deveria ser a principal. Sim. Riley, a alfa onde a gente encontra páginas do diário dela no começo do jogo, a altura que parece vir uma Kissimmee. Isso se deve pelos pelos rosas e o formato deles ao redor de seu cadáver. O capítulo 4 é o capítulo que... Não há Kissimmee, uma Kissimmee. E ela veio muito depois, tá? Porque ela participou. Ela viu a Hora da Alegria acontecer, ou melhor, ouviu a Hora da Alegria acontecer enquanto ela estava indo pra prisão. Então, Hug e Kissimmee já tinham sido feitos há muito tempo. Ela foi criada perto da década de 90, ou seja, ela não pode ser a Kissimmee, nem o experimento 1171. Que está entre o Hug e a Kissimmee, tá? Tá lá na frente. Mas possui documentos do jogo inteiro, tendo 18 no total. Indo nessa mesma linha, ele é o capítulo que mais tem fitas VHS, e algumas bem longas. Isso foi uma crítica que eu achei bem relevante, tá? Porque, tipo, os documentos, beleza, não tem tanto problema se até ler rápido ali, não são muito extensos. Mas as fitas, tem umas que chegam a 5 minutos.
tá? Pra quem gosta de história, fita e documento é importante, é legal, mas tem fitas muito longas. Em um momento do jogo, nós conseguimos ver tudo que parece ser as pernas do Moisés. Depois de 3 anos, nós temos uma nova parte do corpo dele revelado. Em uma das fitas do jogo, são citados alguns incidentes que já foram mostrados ao longo da história do jogo. Temos o incidente do Huggy, quando ele fugiu da fábrica e se escondeu na floresta durante algumas horas. Temos o incidente do Ron Stowe, referente ao RG de Project Playtime. Ron Stowe foi um funcionário comum que descobriu seus experimentos e acabou sendo finalizado pelo Boxable. Isso. E temos o incidente do Catnap, que é encontrado no livro de Pop Playtime. Isso. Nossa, o Fox Game mandou bem. Fugiu de suas... Eu sempre cito esse incidente com o Catnap, que foi relatado pelo PW no livro, mas pouca gente sabe, né? Porque não tem acesso ao livro. É caríssimo, aqui no Brasil só tem inglês, né? A sala de contenção matou 6 membros da equipe de PW. Isso. E por fim, o incidente do teatro, que é tudo que parece foi causado diretamente pelo Riley Sauer. Parece que todos esses aí, segundo o Leif Pierre, todos esses tinham de alguma forma alguma relação com a Riley Sauer. Inclusive a fuga do Huggy, tá? Uma das primeiras teorias de Pop foi confirmada. A teoria de que Pop era filha do Elliot. Isso foi confirmado através de uma fita gravada pela própria Dita Cuja. Nossa, eu falei muito sobre essa teoria. Eu lembro de conversar com o Otávio sobre isso. Um abraço pro Otávio, que já não tá mais na equipe com a gente. Mas eu falava muito com ele sobre isso. E eu falava pra ele, cara, eu acho que faz sentido, mas eu não quero que seja. Porque é muito genérico, sei lá. E acabou que era assim, né? Essa teoria que a gente falou muitas vezes, e o que eu não queria que fosse verdade, era verdade. A mesma coisa com o Wally ser o protótipo, eu não queria que acontecesse. Eu queria que fosse outra coisa, tá? Mas estava muito na cara, Então, apesar da gente ter falado aqui no canal sobre essas teorias, eu não queria que fossem verdadeiras. O Riley Sauer foi transformado num experimento pela própria Playtime, já que não podiam matar ele nem demiti-lo, por ele saber demais. Aí ele virou um experimento 1354. Eles queriam usar o conhecimento dele, né? Uma teoria que as pessoas... Por isso que não mataram ele. Pessoas tinham era de que o Riley foi transformado em um experimento e ficou inconsciente e só recuperou sua própria consciência após a hora da alegria ou após a chegada do protagonista à fábrica. Mas graças a algumas fitas do jogo, nós temos o conhecimento de que ele era consciente de tudo o que aconteceu ao redor dele desde que foi transformado. Mas sim, ele só não tinha poder pra parar, né? Só ganhou controle sobre a nova forma dele após a hora da alegria. No capítulo 4 a gente não perde nenhuma mão no Girl Pack. No 2 perdemos a vermelha e no 3 perdemos a verde, mas no 4 a gente não perde nenhuma. Como eu havia previsto, no capítulo 4 não há nenhum puzzle com a mão verde. Se a gente perdeu a mão, não fazia sentido ter puzzles com a mão que a gente perdeu. Foi confirmado que existia um Paperboy da Hop Hopscotch. Ela ajudava o Porto Seguro, mas assim como os outros Manicuitas, ela morreu. Surpreendendo. Tem no verso de um documento, é escondido isso. Tem uma fala que é pelo jeito do próprio Dowie. Hoje perdemos a Hop, um dia triste. Isso foi em 1994, ou seja, ela morreu um ano antes. Isso foi em 2004. Isso foi um ano antes do nosso protagonista chegar, que ela teria morrido, tá? Todos, Huggy está realmente vivo e pode ser um dos possíveis inimigos do capítulo 5. Em uma fita do jogo, um dos guardas da prisão disse que iria ficar responsável por uma ala que não havia experimentos comuns, e sim monstros. Coisa que abre para interpretação se ele estava falando de experimentos como Huggy e Arnemy Boxy, ou brinquedos que agem como animais selvagens, ou se ele falava de experimentos tipo protótipo, coisas realmente monstruosas. Entendi. Seriam experimentos que não seriam brinquedos, como protótipo, né? Em um puzzle que envolve uma máscara de gás, nós temos que seguir uma sequência que é tocada por um jingle. Esse jingle é cabeça, ombro, joelho e pé, música popular que você com certeza conhece. O comercial do Doe acabou por ser postado no dia do lançamento do jogo, 30 de janeiro, sendo que esses tipos de teasers são postados semanas antes do lançamento do jogo. É porque esse aqui era o começo do jogo, né? Mas é verdade, né? A fita dos Money Critters é o começo do 3, foi postado bem antes. Nesse capítulo, nós tivemos o retorno do Barry, mais conhecido como Terror do Corey. A última vez que ele apareceu foi no puzzle... É Terror do Corey, é porque quando tem um puzzle no capítulo 2 que é com o Barry, que é puxando, né? E bugou pro Corey no capítulo 2. E ele teve que reiniciar o jogo por conta desse bug, por isso o Terror do Corey. No capítulo 2 e agora no 4 ele torna em outro puzzle. Algumas pessoas achavam que o capítulo 4 se passaria no parque da Playtime, graças a um post do capítulo 3. Mas com o livro nós recebemos a possibilidade de que esse parque nunca nem sequer deve ter sido aberto. Ele tem no livro um momento que fala que o PW tinha que ir lá pra a abertura do parque. Só que logo depois aconteceu a Hora da Alegria. Então esse parque deve estar lá, mas nunca foi aberto. Sugere-se isso, tá? Sugere-se isso. Mas repara como esse pôster aqui é antigo. E o próprio Elliot Ludwig estava apresentando esse parque, né? Estranho, isso aqui parece ser lá da década de 60, isso aqui, mano. Será que algum dia a gente vai ver esse parque? O que tem esse pôster aqui? Não foi à toa, né? Só no final do jogo que nós tivemos a primeira aparição das flores de papoula, que tanto foi falado e tanto foi usado, e elas finalmente apareceram.
Tem uns detalhes engraçados sobre essas folhas de papoula aqui, que, por exemplo, tem borboletinhas voando aqui em cima e tudo mais, e isso seria teoricamente impossível, visto onde elas estão, nesse subsolo, sem luz e tudo mais, né? E eles estão mantendo elas vivas artificialmente, com luz UV artificial e, obviamente, sendo tratadas no subsolo, né? Onde apareceram. É praticamente confirmado que o capítulo... Eu me peguei pensando aqui no protótipo regando as plantas, mano. Rega as papoulas lá, meu Deus, tem que tirar as roupas do varal e regar as papoulas. Esqueci! Senão elas morrem. 5 vai se passar nos laboratórios da fábrica, onde nós teremos mais informações e detalhes sobre como os experimentos eram feitos, possivelmente. Inicialmente, as pessoas achavam que o Dewey seria um palhaço. Isso advindo ao RG, onde nele tem um arquivo todo rasgado, onde parecia ter a soma de alguma coisa. Isso aqui é sobre o incidente do teatro, e eu vou fazer um vídeo ainda sobre esse bicho, porque eu não acredito que isso aqui foi à toa, tá? Eu não acredito que isso aqui foi à toa. Onde que tá esse bicho? As pessoas circularam a sombra e acabou que eles se pareciam com um palhaço, mas no final o Dewey não era um palhaço e nem sequer existia um palhaço. É verdade. Em uma das cápsulas que guardam os órgãos do Sour, existia um Nightmare Critter, e esse Critter era um Simon Smoke. Mesmo ganhando a Flare Hand no capítulo 3, só agora no 4 que a gente ganha um comercial tutorial dela, com novidade de que agora a gente poderia queimar cordas. Que foi muito mal aproveitada essa mecânica, tá? A gente podia ter usado muito mais vezes isso aí. O Pianosaurus é confirmado como experimento 1163. 3 experimentos depois do Boxe e 3 antes do Yarnaby. Isso aí. O Harley foi o segundo personagem definido no protagonista como um ser humano. O primeiro foi a Senhorita Daylight no capítulo 3. No comercial do Dewey, no começo do jogo, nós vimos uma foto do Dewey abraçando outros 2 Deweys. O que pode ser uma referência à foto do Dewey ter 3 crianças dentro dele, 2 felizes e uma irritada. É verdade, tipo uma bobona, uma que seria o protetor, né, porque tá abraçando, e o agressivo. Que legal, eu não tinha percebido isso, bem pensado, legal demais. Assim como nos outros capítulos, no capítulo 4 existe um limão, um meme da comunidade. Limão? Ele fica bem escondido nas partes das prisões do jogo. Zeramos aqui no canal levando o limão até o final, hein, do jogo. O nome correto do Hugwug machucado que a gente vê no final do jogo é Withered Hugwug. Isso, igual os Withered de FNAF. Sim. Nome que pode ser encontrado nos arquivos do jogo. Para quem não sabe, existem 5 comerciais oficiais do Nightmare Critters e do Yarnaby. Foram criadas suas músicas e animações, porém elas não foram usadas no jogo. Um fato curioso é que todos os Nightmare Critters foram anunciados juntos, diferente dos Smiling Critters que foram lançados como por vez. E o fato de termos comercial dos Nightmare Critters confirma que eles foram criados pela Playtime e não pelo Harley Sour ou pelo Meio 6. Sim, isso foi uma coisa que pra mim até hoje não faz sentido, mas é verdade. Inclusive tem sim, ó, até pra ver aqui na Magmaco, a etiqueta da Playtime em cada um deles, igual os Smiling Critters. Eu estava certo. O comercial do Dewey possui 2 datas, 25 de dezembro de 1992, quando Jack ganha um boneco do Dewey, e 22 de janeiro de 1993, quando Jack visita a fábrica e morre. Um dia depois do meu aniversário, que é dia 21. O personagem do Dewey foi criado na década de 80 ou 90 para ser a mascote da Dewey Dog, uma massinha que a Playtime lançou na década de 50 e foi um grande sucesso. Ao tudo que parece, o Dewey não foi só vendido como massinha, e talvez sim como um boneco. Se a gráfica do Jack, nós podemos ver ele abrindo um presente e ganhando um Dewey em boneco, significando que existiu a massinha em 50 e quando ele foi relançado em 90 veio junto com o boneco. Curiosamente, a forma de experimento do Harley Sour que aparece no jogo pra gente é esse daí, basicamente esse tubo. Aquela forma que nós vimos de cabeça de TV nos trailers não aparece no jogo, só seus clones robôs. Na verdade, tem um conceito que tinha um Harley Sour até com coração no peito aqui, né? Isso aqui, tá vendo que tem uma abertura aqui? Quer dizer, tá fechada, mas era pra ter uma abertura com coração aqui. Isso foi descartado por algum motivo. Mas essa forma mesmo não apareceu, o que levou muitos a teorizarem que o Harley Sour poderia estar vivo, que de alguma forma teria passado sua consciência para outro lugar. Uma coisa que faz sentido, considerando que a gente mata o cérebro, o pulmão e o fígado dele, eu acho. Em nenhum momento a gente mata o coração dele, podendo ser uma dica que ele ainda está vivo. Sim, eu acho que sim. Tecnicamente falando, o Yarnaby morreu sozinho. Ele pulou atrás e nosso protagonista ficou... Burro, incompetente, sim, ele morre sozinho. Mas agora atualizaram, né, a morte dele e agora ele se prende no gancho que a gente acabou puxando. Então, ele morreu sozinho, mas meio que a gente atrapalhou ele. Lembrando que o Yarnaby de fato é burro. É destacado isso no jogo, né? Então ele poderia ter feito isso porque é burro. Preso no teto e assim foi queimado. Tecnicamente falando, o protagonista não teve culpa nenhuma de sua morte. O doutor, após virar no experimento, é confirmado como experimento 1354. Certo. Dewey pode usar sua massinha para criar dentes, e dentes bem afiados. Isso. Em uma animação concept da transformação do Dewey, 3 seres, possivelmente as 3 crianças, deveriam sair parcialmente da boca do Dewey. Caramba, que macabro. Coisa que a gente não vê acontecer no jogo, já que quando essa transformação acontece, o Dewey estava soterrado por escombros. O nome da criança que dá vida ao Yarnaby é Queen Nevinson, cujo nós não sabemos a aparência.
Apesar do Dewey ter sido confirmado como experimento 1322, nós já sabíamos a existência do 1322 desde o capítulo 3. Sim. Em uma das filas do capítulo, o cientista diz que removeu o 1322b, vulgo Kevin, do berçário. Pela primeira vez em Pop Playtime, o vilão do capítulo seguinte é citado no capítulo anterior. Algumas pessoas compararam os robôs do Harley Sauer com o Mimic de FNAF, por causa do corpo robótica, por mais que os dois sejam vilões bem diferentes. Bem diferente mesmo. Em uns conselhos iniciais mostra que Dewey deveria ter um estilo de agir bem mais assustador do que nós vimos. Olha só, caramba, não tive... Nossa, isso aqui é muito cabuloso. Muito found. Caramba, eu queria ver isso aqui, ele fazendo, né? Se você pensa que esses caras eram maus, você vai ter outro pensamento chegando, outra coisa chegando. Muito macabro, hein? Muito macabro. Eu queria ter visto coisas desse tipo aqui. Olha só, velho, que absurdo, muito da hora. No jogo. Pra quem não viu, o Limão tem uma carinha, e esse rosto foi feito por Amber do Vlogs, mas conhecido como a criadora da animação dos Smiling Critters. Nos novos experimentos, tanto do jogo quanto do ARG, nós temos 1015 e 1026, que morreram logo após suas criações, 1160, Oxybu, 1163, Pionossauro, 1166, Yardaby, 1172, Kissimice, 1322, Dowley Dogman, 1354, Harley Sauer. Ele está citando somente os do Pop Playtime 4, que apareceram no Pop Playtime 4 como novos, tá? 1391, um Hug Verde, 1393, um Brown, 1395, um Banzo Bunny, 1398, um PJ Pagapila, 1399, um Bubba Bubba Fett e 1424, não revelado até agora. Que muita gente acredita ser um experimento que a gente possa ver em Pop Playtime 5. Da mesma forma como a gente foi apresentado ao Kevin, 1302, no capítulo 3, esse 1424 pode ser o próximo do capítulo 5. Eu fiz um vídeo inteiro dedicado a esse experimento aqui no canal. Em um conceito inicial, Kissimice e o protagonista fugiram os dois juntos, ao tudo que parece sem a Pop. Olha que massa, cara. Que massa, velho. Isso que foi mudado na versão final. O modelo da Hopscotch Bigger que nós vemos é literalmente o mesmo modelo do Catnap. Eles só apagaram os olhos, mudaram a cor do pelo e trocaram as orelhas. Sim. Em uma das paredes do Porto Seguro tem um desenho de um cachorro com o nome Bruno escrito nele. Talvez seja eu. Alguns acharam que era uma referência ao Dr. Bruno White, que havia sido transformado no Dog Day, mas essa teoria só não faz o menor sentido. Outras pessoas teorizam que seja uma referência ao Bruno do canal Teorizando. Olha só! Não é não, gente, não é não, pelo amor de Deus. Os caras não fariam isso não, mas seria legal. O famoso meme, Rabão do Catnap, que ele falou enquanto jogava o Pop Playtime capítulo 3 pela primeira vez. O Porto Seguro possui alguns detalhes interessantes. É possível encontrar uma mini Kissimice e uma mini Moma Long Legs escondidas em um armário. Nós também podemos encontrar um mini Dog Day escondido e um mini Catnap dormindo no teto. No teto tem uma decoração de PJ Pegapila, mas é só uma decoração. Podemos encontrar bebidas chamadas Pop Cola Playtime Lemonade, ou limonada da Playtime. Tem um botão que a gente usa pra ver o goleiro de um gol que tem ali no meio. Tem umas caixas do Box Bull, mas eu dava... Essas foram na atualização, se eu não me engano, né? Sabe se são brinquedos vivos ou só caixas? Não, tem o Box Bull ali dentro. Se você usar a câmera livre, você consegue entrar naquela caixa e ver o Box Bull todo apertadinho lá dentro. De livros temáticos da Playtime. Na ficha do Pionossauro, diz que ele não alcançou o tamanho esperado. Isso explica porque do Pionossauro que a gente encontrou no jogo é meio pequeno. E também dá a entender que os experimentos têm o tamanho esperado para chegar quando são feitos. Sim, isso é muito legal porque induz a gente a pensar que talvez o Pionosaurus, ele tem uma história, sabe? E que eles queriam que ele atingisse um tamanho, não atingiu esse tamanho, ele era burro também, tipo, agir instintivamente. É engraçado como o Pionosaurus tem uma história, um background todo legalzinho, mas foi feito 10 segundos de cena dele. Puxa vida, que desperdício. Ao longo do capítulo é dito várias vezes como fumaça vermelha inflamável, mas a gente já sabia disso desde o capítulo 3, só que por causa da fumaça vermelha que o Catnap pega fogo. Isso. O Pionossauro é provavelmente um dinossauro híbrido, pois várias partes do corpo vêm de dinossauros diferentes. Sim. Suas garras e braços lembram Therizinosauro, os caminhos que descem de suas costas são baseados no Stegossauro, os 3 chifres presos em sua cabeça são baseados em um Triceratops, a bola na ponta de sua cauda pertence ao dinossauro Anquilossauro. Sua postura é de pescoço longo e garras é baseada em dinossauros terópodes como Tiranossauro Rex ou Espinossauro. Que massa. De acordo com Isaac, Dewey foi originalmente planejado para estar no capítulo 2, como um antagonista. O Isaac, ou Isaac, ele era um dos diretores da Mob Tetente. Ele saiu, tá? E ele trabalhou até o capítulo 4. Na verdade, ele saiu no capítulo 3, mas tudo o que ele fez do capítulo 4 já estava escrito. Então, assim, ele teve uma participação efetiva na direção, até no roteiro do capítulo 4, tá? Mas ele já saiu da empresa, infelizmente. Os olhos do Pionossauro lembram olhos de camaleões, o que torna possível que funcione de forma semelhante. Sim. Yarnaby e Dewey podem não fazer parte do protótipo, já que Yarnaby foi completamente cilindrado e descartado e o Dewey está sendo eternamente congelado.
Eu acho que sim. É bem pensado nisso. Dowie pode ser sido baseado no Clayface da DC Comics, já que ambos têm a habilidade de mudar de forma, embora Dowie só possa mudar sua forma, enquanto Clayface pode mudar sua aparência para se disfarçar de alguém. Ele pode ter sido levemente inspirado por Two-Face, com a inclusão de personalidades divididas, uma que quer fazer a coisa boa e outra que quer fazer a coisa ruim. O design do Yarnby é semelhante ao do leão Leonard da linha de brinquedos Squishmallows. Ah, lembro disso, acho que eu coloquei no meu vídeo. Pois ambos são leões com jubas coloridas, e eu o Isaac Lyle por ser um leão. O Pianossauro é um experimento falho, porque ele basicamente é uma fera agressiva que só pensa em atacar os outros, e que não podia cumprir sua função inicial. No jogo existe um folheto que é praticamente um folheto contra a Pop. É muito engraçado isso aqui. Isso aqui é tipo como se fosse uma guerra política. Não se junte aos rebeldes. A Pop vai te levar pro túmulo. Engraçado que a Pop, nessa época aqui, tava presa, tá? Você vai lutar, mas não vai sobreviver. Você vai morrer, tá? Perceba que isso aqui foi escrito por cima. Então, tipo assim, o que tava... dá a entender isso, que eles escreveram isso aqui em preto e alguém foi lá e colocou em vermelho outras coisas, tá? Ou então para destacar mesmo, não sei. Mas era como se fosse um panfleto da galera do protótipo dizendo: não se junta aos rebeldes da Pop, que você vai morrer, tá? Não é tarde para você mudar sua mente e tudo mais. Nós vamos poupar a sua vida, você tem 24 horas, tá? Se você não fizer, nós não vamos fazer essa oferta de novo. É curioso, né? Pensar no protótipo escrevendo esse tipo de coisa aqui, indo contra a Pop. Eu não sei se foi o protótipo, né? Mas é engraçado pensar nisso. Onde pedem pra não confiarem nela e se juntarem a eles. Provavelmente isso foi escrito ou pelo protótipo ou por um dos experimentos que estão do lado do protótipo. Sim. Isso provavelmente foi escrito para os experimentos que não tinham nada após a hora da alegria. Certo. Alguns apontaram com o Pianossauro, pelo menos na versão Bigger Bodies dele, se contorce sempre que toca uma nota, sugerindo que pressionar suas teclas realmente lhe causa dor. Não se contorce, tipo, a cabeça dele vibra, assim, quando toca uma nota. O design do Yarnby foi feito por Megan Loftman, que levou cerca de 2 a 6 meses para ser criado. Caraca. Quando encontramos o Pianossauro, ele parece estar comendo, só que ele não está comendo nada. Ele simplesmente fica fazendo movimentos como se estivesse comendo o nada. O que era bem ridículo, foi atualizado. Agora eles colocaram uma pilha de corpos de Smiling Critters, como se ele estivesse comendo, né? Dando a entender, inclusive, que alguém estava alimentando ele naquele poço que era a casa dele ali, né? Quem estaria alimentando ele? Harley Salvers, talvez? Não sei. E mesmo assim, enquanto ele está comendo, entre aspas, essa pilha de Smiling Critters, ele não move a boca. Então ficou esquisito ainda assim. No capítulo tem um documento datado de 10 de janeiro de 2005, praticamente o documento mais recente do jogo. Certo. A anatomia facial de Yarnby ser um método de predação baseado em som são provavelmente uma referência ao Anjo da Morte, uma espécie de alienítica antagônica da franquia de filmes de terror Um Lugar Silencioso, já que ele e o último são criadores que têm rostos que se dividem em uma boca enorme. Olha A só. diferença é que Yarnby tem 2 mandíbulas faciais que se abrem verticalmente e o Anjo da Morte tem múltiplas, enquanto carrega um par principal horizontal de mandíbulas dentro. Além de ter uma visão ruim, embora em qualquer coisa que faça barulho. Algumas pessoas têm dúvida. Ele tem uma visão ruim mesmo, o Yarnby, tá? Sobre os dentes do Pianossauro. Ele basicamente fica com os dentes da mostra o tempo todo, mas já sabemos que ele come. Algumas pessoas acham que ele pode abrir a sua boca de alguma forma. Uma prova disso é o fato de ter sangue no seu rosto, mas não nos seus dentes. Existem documentos do jogo que dizem que toda a área do Porto Seguro foi construída pela Warren Bat Amandro da Playtime. Provavelmente foi construída para os guardas em caso de uma rebelião dos experimentos. Basta saber se ela foi útil contra a hora da alegria. É exatamente isso, tá? O Porto Seguro era de fato um Porto Seguro para os guardas caso desse rebelião na prisão. O famoso poema que rondou as teorias de Pop Playtime durante o RG, com os pés filtrados e a respiração suspensa, o som se aproxima cada vez mais. Mas não tenho mais medo na morte, pois já nos conhecemos. Esse poema está presente dentro do jogo, porém com leves diferenças. Na descrição do Yarnby na loja da Mobile Entertainment, diz que ele foi criado na década de 70 como parte de uma coleção de preservação ambiental. Isso mostra que o Yarnby é bem velho e que pode ser uma coleção de brinquedos, o que pode significar que podem existir outros brinquedos do tipo do Yarnby. Se analisarmos o design do Pianossauro, percebemos que tem umas falhas, como se parte do seu revestimento tivessem sido tiradas. Quando Yarnby abre e fecha seu rosto, seus dentes parecem entrar dentro de sua gengiva. Isso pode ser inspirado na Dama de Ferro, que era um método de tortura que consistia em uma caixa com espinhos em todas as direções, onde as pessoas eram jogadas para serem mortas furadas. O Doe é feito de mais de 400 kg de massinha. Inicialmente, a perseguição do Yarnby seria bem diferente da que tem no jogo. Inicialmente, a perseguição do Yarnby aconteceria dentro de uma daquelas grandes máquinas de fabricação de brinquedos. E no final, teríamos que reverter o processo de fabricação, o que resultaria no Yarnby sendo rasgado parte por parte. Caramba, isso seria muito cabuloso. Me lembrou o Scooper de Five Nights at Freddy's. E mais brutal do que queimado. Uma imagem que andou rolando por aí era uma imagem da Kissimiss morta, dando a entender que ela morreu após o final do capítulo 4. Ah, eu lembro disso. Fakezaço isso aqui. Mas essa imagem é falsa. Essa imagem foi criada usando o modelo da Kissimiss para a UFA. No jogo original não temos nenhum indício da morte da Kissimiss.
Foi confirmado através da Pop que as crianças órfãs que sobreviveram à Hora da Alegria estão vivas e nos laboratórios, sob o domínio do protótipo, por mais que não tenha sido dito como elas estão vivas. Tem um desenho no Porto Seguro que mostra várias crianças em meio à fumaça vermelha dormindo, dando a entender que elas estão hibernando com a fumaça vermelha, exatamente como a Pop estava quando a gente encontrou ela, hibernando em meio à fumaça vermelha. Por isso que quando a gente abre a cela dela, a gente pega a fumaça, inala a fumaça vermelha e adormece sonhando com o comercial da Mão Long Legs, né? Inclusive é esquisito porque a Pop parece entrar no nosso sonho e mandar a gente acordar. Que tipo de poder que ela tem, né? O Harley diz ao nosso protagonista que ele tem tudo que o protótipo teme, dando a entender que o protagonista pode facilmente derrotar o protótipo. Mas no capítulo 3, a Pop diz que o protagonista tentasse sair da fábrica, o míssil matava antes mesmo dele chegar à porta da frente. E porque eu acho que isso aqui é uma mentira da Pop estranha pra caramba. Ou então o protótipo quer que a gente avance pela fábrica. A Pop não quer que a gente saia da fábrica, entendeu? E o protótipo talvez queira que a gente avance. Ou dá a entender no capítulo 4, no final, né, que ele nem se importa com a gente, ele só se importa com a Pop. E a Pop, pra sobreviver, precisa da gente, por isso que ela conta as mentiras. O que contradiz um pouco a fala do Harley, ou seja, ou um dos dois está mentindo, ou o Mills risca se livrar do protagonista sem entrar em combate direto com ele. A animação do Yarnby foi mudada. Quando o jogo foi lançado, a morte do Yarnby era assim. Nosso protagonista se apoiava em um gancho para pular sobre um fosso, e como o Yarnby estava logo atrás, ele prende a boca no gancho e se debate violentamente e começa a pegar fogo do nada. Aqui ele podia mostrar, né, a diferença que eu queria rever. Como se entrasse em combustão espontânea e por fim caía no fosso. Após algumas atualizações, a morte do Yarnby é uma cutscene, já que não era antes, e o poço de protagonista pula agora está cheio de algum metal derretido. Quando o Yarnby pula, ele fica preso, só que ele só se debate e cai, e aí sim começa a pegar fogo, e por fim desaparece no meio do metal derretido. O Doi parece ter transtorno de personalidade múltipla, isso pelo fato de ele ter 3 crianças dentro dele. O transtorno de personalidade múltipla é um transtorno caracterizado pela presença de 2 ou mais estados de personalidade distintos. O transtorno dissociativo de personalidade, chamado antigamente de dupla personalidade, geralmente é uma reação a um trauma como forma de ajudar uma pessoa a evitar memórias ruins. Olha só. O transtorno dissociativo. E ele fala umas paradas assim, né, de memórias ruins. As vozes gentis mentem. Tipo de personalidade é caracterizado pela presença de 2 ou mais identidades de personalidades distintas. Cada uma delas pode ter um nome, histórico pessoal e características distintas. O logotipo dos Nightmare Critters apresenta estilizações particularmente na palavra Critters, que fazem parte da referência a esses personagens. Certo. O C vermelho cuspindo fogo é uma alusão a Simon Smoke, o Calêndula é a aludindo a Ikiliki, o I preto com o título sendo uma caveira em alusão a Baba Shops, o T verde e amarelo em alusão a Alistair Gator, o T cinza em alusão a Tui, o I turquesa com uma barbatana e dentes afiados em alusão a Megimako, o R índico com uma marca de mordida aludindo a Paul, e o S magenta com partes patagiais em alusão a Rabbit Baby. Curiosamente, as cores do Doi podem representar suas respectivas personalidades. O amarelo representa alegria, felicidade, otimismo e jovialidade, o que pode influenciar o Jack. O laranja representa comunicação, espontaneidade, confiança, humor e amizade, o que combina bastante com o que a gente sabe sobre o Matthew. O vermelho representa perigo, raiva e força, o que claramente combina com Kevin. E o azul representa confiança, serenidade, harmonia, segurança, ordem e estabilidade. E é uma grande minoria o azul que deveria representar os 3 significar serenidade e estabilidade, e aqui isso é algo que o Doi deveria ser, estável. Ele não é estável. Coisa que ele claramente não é. Legal. O Pionossauros e o Yarnby tem quase a mesma altura. O Pionossauros tem 2,34 metros, enquanto o Yarnby tem 5,35 metros. 2,35, né? Ele falou errado aqui. Isso o Yarnby quadrúpede, né? Se ele ficar em pé, ele é bem mais alto. Já o Doi, na sua forma normal, ele tem 3 metros. Já com o monstro, ele tem 2 metros de altura igual ao quadrúpede e já em pé tem 8,4 metros. Que é o maior experimento que a gente tem até agora, né? Antes era o Catnap com 6,3, eu acho, metros. As patas do Yarnby possuem arranhões que alguns teóricos entendem sendo causados por mini experimentos tentando atacá-lo. Já o... Ou torturas que ele sofreu na mão do Harley. Outros dizem que foi o Harley que fez isso nele, uma forma de tortura ou se tivesse calado a boca e deixado o Fox falar. Castigo. Assim como o Catnap, o Yarnby possui garras retráteis, porém, como em questão de cronologia o Yarnby veio antes do Catnap, provavelmente foram as garras do Yarnby que inspiraram as garras do Catnap. Como assim? O Yarnby veio antes, foi o que ele disse? O Yarnby veio antes do Catnap. O Yarnby veio antes do Catnap. Isso mesmo. Provavelmente foram as garras do Yarnby que inspiraram as garras do Catnap. Isso. Tecnicamente falando, o Doi não morreu, ele só está sendo eternamente congelado em nitrogênio. O que pode significar que quando o nitrogênio acabar, o que vai demorar muito tempo, o Doi vai se descongelar, mas isso vai demorar muito para acontecer, se acontecer. Uma coisa óbvia que as pessoas perceberam é que cada Nightmare Critter é um oposto de um Smiling Critter. Sim. Só que até hoje a gente nunca recebeu uma confirmação de quem é o oposto de quem. A gente recebeu a confirmação de que eles são opostos. Lá no Discord, inclusive, foi o...
Quem foi que tinha confirmado? Alguém da equipe lá tinha confirmado que eles realmente são opostos, mas ninguém sabe qual que é o oposto a qual. Visto isso, a comunidade teorizou e chegaram nas seguintes conclusões. Togirei, o líder radiante, brilhante, alegre, forte e determinado, tem seu oposto representado pela Rabbit Baby, e gosta de fofocas, mentiras e intrigas. Essa comparação vem demais dos simbolismos. Cachorros são vistos como animais leais e amigáveis, coisa que o Togirei deve ser, além de também ser confiável, coisa que alguém que gosta de intriga não é. Catnap, a presença calma que gosta de ficar perto dos seus amigos, tem seu oposto representado pela Baba Shops, a ovelha negra do grupo que não gosta de ficar perto de ninguém. Essa é bem simples de explicar. Uma vista como boa presença e gosta de ficar perto dos outros e Kotu. A outra é vista como uma presença ruim e que não gosta muito de companhia. Craftcorn é a criativa que gosta de desenhar. Tem seu oposto representado pelo Iklik, o Critter, que arranja desculpa pra tudo. Esse é o que menos faz sentido. O argumento que usam pra combinar os dois é o fato do Craftcorn ser criativo e Kotu. O Iklik fala e faz coisas de qualquer jeito. Kikin Chicken e o Critter descolado tem o seu oposto representado pelo Sam Smoke. Esse aqui é bem direto, tá? Porque os dois falam desse negócio de chamar atenção socialmente falando. Popular, competitivo e babaca. Esse é outro simples. O Kikin é descolado e popular por ser amigo de todos, além de apoiá-los e incentivá-los. Já o Simon é popular por ser um babaca ou o tipo bully de colégio americano que amedronta todo mundo. Bob Berhug, a rocinha carinhosa e amorosa, tem seu oposto representado pelo Bo, o que odeia tudo e todos. Outro simples. Bob é maturo, enquanto Bo odeia todos. Pig, porquinha comilona, tem seu oposto representado pela Meg Mako. Fácil. Tubarão também comilona. Mais um simples. Enquanto o Pig defende hábitos de alimentação saudáveis, Meg só quer saber de comer porcaria. Hop Scott, a coelha energética e entusiasmada tem seu oposto representado pelo Alistair Gator. O jacaré é preguiçoso. Mais um simples. Hop é energética enquanto Alistair é preguiçoso. E por último, o Bobo Afente, o mais inteligente do Critters, tem seu oposto representado pelo Tui, que gosta de acumular lixo além de não saber muito o que fala. Esse é meio simples. Para combinar esses dois, eles disseram que o Bobo é esperto enquanto o Tui é burro, ou sempre queria falar sem ter muito a dizer. Bom, como a gente não tem uma comparação oficial dos Nightmare Creatures, o Bobo só saiu combinando. E essa lista tem várias versões. Tem algumas pessoas que dizem que o Sam Smoke é o contrário da Craft, outras pessoas dizem que o Dog é o contrário da Baba. E assim, caso um dia saia a comparação oficial deles, eu trago aqui pra vocês. Até lá a gente fica com essas teorias. Esse é o primeiro capítulo em que o título não faz referência ao antagonista principal. Em vez disso, se refere a um local dentro do capítulo, um porto seguro. O capítulo 1, um forte Harpierton, faz referência ao Hug. O capítulo 2, a mosca na teia, faz referência ao Mommy. E o capítulo 3, sono profundo, faz referência ao Catnap. No ARG tem um documento intitulado Incidente Brandon, que foi quando um funcionário da parte de turismo viu que alguns turistas foram atacados por alguém que não é dito quem. Esse documento é praticamente jogado no ARG e nem é citado dentro do capítulo. O Doi claramente... Não, peraí. Esse aqui, o Fox se enganou. Isso aqui... É porque antes a gente não sabia do que era, então muita gente cogitou que isso aqui era um ataque que foi sofrido por alguém, tá? Mas ó, a data é 93. Lembra o que aconteceu em 93 que ele mostrou pra gente aqui? Foi o o Jack caindo no tonel de massinha, certo? Isso aqui é um relatório desse incidente do Jack caindo na massinha. O nome do empregado de turismo era o Brandon não sei das quantas. O Brandon não sei das quantas tava com esse grupo de pessoas e a criança caiu, né? E é por isso que ele fala, criança estúpida ou os pais que não estavam prestando atenção quando ela caiu, ou foi os equipamentos e tudo mais, tá? É isso aqui. Ele fala tudo mais, todo mundo começou a gritar e tudo mais. Isso aqui faz a referência ao acidente, ao incidente que tirou a vida do Jack e transformou ele num experimento, tá? Não vou ler isso aqui tudo, porque eu já trouxe isso aí no canal algumas vezes, mas é com relação a isso aqui, beleza? Com esse incidente que aconteceu. Antes ninguém sabia, porque saiu no RG isso aqui, não tinha sentido nenhum. Ele cita até as minas e tudo mais, né? Mas não nada a ver realmente sobre esse incidente, beleza? É praticamente jogado no RG e nem é citado dentro do capítulo. O Doi claramente foi inspirado na massinha Play-Doh. No livro de lógico. Caderno. Tanto que o nome é Play-Doh. De orientação, é dito que a Playtime não faz versões assustadoras e sombrias de seus brinquedos. O que é uma ironia, considerando a existência dos Nightmare Creatures. Eu sempre falo, cara, a existência dos Nightmare Creatures dentro de Pop Playtime tem várias discordâncias entre a própria história. Várias, tá? E eles nem são citados no livro, tem esse negócio de não criarem versões assustadoras, mas os Nightmare Creatures é cheio de coisa que não faz sentido. Mas tudo bem. Em entrevistas recentes, foi dito que o Yarnaby era para terceiro o Bron, e que haveria uma cena de perseguição no capítulo 3, onde Bron iria persegui-lo e derrubaria as paredes e outras coisas enquanto ia atrás de você. Isso é legal, porque a gente pode ter alguma coisa parecida acontecendo no futuro, mas a Mobile Detente normalmente não volta atrás da palavra, o que me deixa assustado. Será que a gente não vai ter o Bron em algum momento? Pelo amor de Deus! E tudo isso ia acontecer na Toy Store, na loja de brinquedos, que no jogo já não é usado pra nada. Nossa, ia ser muito legal.
Inicialmente, em vez de pegarmos a Omni-Hand, o jogador seria encarregado de recuperar uma célula de energia do Doutor. Já que o posto seguro estava quase sem energia, Ollie teria ligado para o protagonista após a derrota do Doutor para avisá-los que Bowie queria células de energia para um propósito diferente e mais nefasto. Ele então instaria o jogador a destruí-la. O jogador então retornaria ao porto seguro para descobrir que Bowie está ausente, dando mais credibilidade ao aviso de Ollie. O aviso de Ollie teria sido revelado como uma mentira, resultando na perda do restante da energia do gerador, permitindo que o protótipo destruísse o porto seguro. Agora é feito de uma forma diferente, né? Ele aproveitou para pedir pro protagonista desligar e aproveitar essa brecha de segurança. O Doutor é o primeiro antagonista. Tem uma coisa interessante. Inicialmente, o Wally ia convencer a gente a destruir a Omni-Hand porque achou que ia dizer pra gente que o Doe ia usar ela para propósitos ruins depois que ele se virasse contra a gente, tá? Isso é uma coisa interessante porque a Omni-Hand é o único acesso, a única chave que poderia dar acesso ao laboratório, que é o lar do protótipo. Então, dando a entender que a proposta inicial era que o protótipo não queria que a gente chegasse perto do laboratório. No final do capítulo 4, induz a gente a pensar que ele meio que não se importa com a gente, não tá nem aí, tá? Mas interessante eles pensarem nisso. O principal em um capítulo que não é baseado em um brinquedo da Playtime Company. Ele também é o primeiro antagonista principal a aparecer em um jogo anterior, de Pop Playtime, aparecendo pela primeira vez em Project Playtime em 2022. Certo. Inicialmente, quando o jogador encontrava Pop, ela exigia saber por que o jogador destruiu a célula de energia e permitiu que o porto seguro caísse. Momento em que seria revelado que Ollie havia manipulado o jogador para essa situação, revelando-se como protótipo. Harley Sauer é o primeiro personagem de Pop Playtime que fala com sotaque inglês britânico, em vez de sotaque inglês americano. Isso pode inferir que ele nasceu na Inglaterra ou é um americano de ascendência britânica. Dentro de Pop Playtime, os diretores eles têm nomes de diferentes nacionalidades, tipo Leif Pierre, que seria francês, por exemplo, Ed Ritterman seria inglês, tá? Elliot Ludwig é um nome alemão, tem várias e várias referências disso aí. Inicialmente, o Doe deveria confrontar o jogador na fundação após essa traição, e teria aparecido como uma IA itinerante durante a sequência da fundação, coisa que foi mudada para a versão final. Sauer tem semelhanças com antagonistas de várias mídias. Ele é parecido com William Afton, da franquia FNAF. Ambos tratam crianças terrivelmente e as transformam em monstros para seus experimentos. Verdade, tem até um rádio que passa uns comentários bem absurdos do Harley Sauer com relação a crianças. Ambos causaram a queda das empresas onde se trabalhava, no caso a queda entre aspas da Fazbear. Ambos falam com sotaque inglês britânico, ambos têm fascínio pelo conceito da imortalidade e ambos acabam com suas vítimas como punição por suas ações. A diferença é que William Afton enfiava crianças em animatrônicos para suas almas as possuíssem, enquanto Sauer colocava cirurgicamente os órgãos e ossos de crianças e brinquedos para que eles se tornassem um deles. Cara, nunca tinha parado para pensar nisso. Bem pensado, hein? Nossa, é verdade. Ele é parecido com um diretor de Interliminary. Ambos têm aparências semelhantes, ambos têm uma empresa com funcionários que tratam mal, e suas personalidades e aparências são semelhantes. No entanto, isso provavelmente é uma coincidência. Ele, com sua anatomia ciborgue inteiramente, é uma reminiscência de Armin Zola, do universo cinematográfico Marvel, particularmente em Capitão América ou Soldado Invernal. Ambos os personagens eram médicos de laboratório em seu tempo antes de sua transcendência de humano para máquina. Eles são capazes de acessar vários hardwares através de seus vasos cibernéticos como eles acham adequado. A diferença é que Zola foi transformado em uma máquina devido a doenças terminais, enquanto Sauer foi transformado em uma máquina com uma pena capital por todos os incidentes que ele causou. Outra diferença são as figuras que eles exibem em monitores de computador, para revelar suas aparências. Sauer se revelando na tela como um olho, e Zola se revelando na tela como o rosto pixelado dele. Ambos os personagens também são notórios por brincar com o psique de suas vítimas, atraindo assim o protagonista para suas armadilhas. Ele é um pouco parecido com Overhaul, de My Hero Academy, pois ambos eram obcecados com suas pesquisas, não se importando em prejudicar os outros para atingir seus objetivos, e ambos machucavam seus mentores por causa de seus experimentos. O citado em que Harley fica após a operação é muito semelhante ao que Cain de Robocop 2, testando apenas seu cérebro e alguns outros órgãos. Cara, tirando do William Afton aqui, sendo bem honesto, me parece ser só uma coincidência genérica, porque todos os vilões têm essas coisas em comum. A logo dos Nightmare Creatures com suas cores 3D no fundo pode ser semelhante a uma referência ao logo do TikTok. Sua Nossa, será? Acho que não, hein? Uma Urunur é baseada e faz referência em Balazone, também conhecido como Luiz... Como? Perdão, perdi aqui. Toque. Sua forma, Urunur, é baseada e faz referência em Balazone, também conhecido como Luiz Dorothy, um personagem típico de comédia dell'arte. Os Nightmare Creatures precisam de múltiplos ataques para matar o jogador no capítulo 4, enquanto os Mind Creatures podem matar o jogador instantaneamente no capítulo 3. Os Ruined Mind Creatures, verdade. Não está claro se isso significa que os Nightmare Creatures são menos poderosos ou se isso simplesmente foi uma mudança de jogabilidade. Provavelmente uma mudança de jogabilidade. Eu concordo. Uma das artes conceituais do olho do doutor lembra uma espiral da série de mangá de terror japonesa Uzumaki. Verdade, eu já tinha visto isso. Aqui. Como o Ikiriki não tem cauda, já que os sapos só têm cauda quando estão na fase irina e quando são jovens, não se sabe como eles perdem seu cheiro de café.
Embora seja possível que tenha um mecanismo diferente para expelir seu cheiro de café. Mas como? Apertando a bunda dele, enfiando o dedo lá dentro? Apertar seu estômago. Cara, muito esquisito. Cara, os Nightmare Critters, não parece que foi um erro da Playtime? Da Playtime não, da Mob, né? É esquisito demais. Embora seja possível que também tenha uma cauda muito pequena, como a dos sapos quando estão na fase adulta, o que é um pouco fácil de não encontrar. Nas artes conceituais do Harley Sauer mostra que o endoesqueleto de seus clones... Aqui que eu falei pra vocês, o coração, ó. Os robôs seriam bem diferentes afinal, além dos planos que eles usam serem bem mais compridos. No AEG são endereçados 2 arquivos para o Harley Sauer, referentes aos experimentos 1015 e 1026, que foram fracassos. E como o Harley Sauer só cuidava dos Bigger Bodies, esses podem ter sido os primeiros protótipos dos Bigger Bodies, e se isso estiver correto, significa que levou mais de 100 experimentos até chegar no Bigger Body que deu certo. Sim, foi exatamente isso. Boxe Boo. Tem uma fita no jogo que é uma conversa entre o protótipo e o doutor, e nela o protótipo proíbe o Sauer de entrar nos laboratórios. E nós sabemos que o Harley tinha uma Omni-Hand, e nós sabemos que ela pode abrir a porta dos laboratórios. Sim, mas eu acho que o protótipo não sabia que ele tinha essa Omni-Hand. Ou seja, o Harley poderia ter entrado nos laboratórios quando ele quisesse. Mas ia morrer, né? Porém, ou ele não fez isso, ou ele entrou nos laboratórios sem o 1006 saber. Eu acho que essa segunda opção é boa, mas eu acho que ele planejava alguma coisa pelas costas do protótipo, né? E nenhum confiava no outro. Quando a Kissimmee apareceu pela primeira vez em Pop 2, muitos achavam que era o Huggy, que tinha voltado, mas tiveram uma surpresa ao verem a Kissy. O mesmo aconteceu com o Huggy Wuggy. Quando ele retorna no final do capítulo 4, uma sombra rosa cai sobre seu corpo, tornando facilmente confundido com a Kissy. Que ironia. Então foi isso, todas as 160 curiosidades. Eu realmente achei que demoraria bastante pra fazer esse vídeo, mas até que, considerando o tempo que eu comecei a escrever o roteiro, foi até que bem rápido. O vídeo de Pop 3 demorou bem mais tempo pra terminar de ser feito. Depois eu vou dar uma olhada no vídeo Pop 3. Cara, muito bom o vídeo, valeu mesmo, Fox Gamer, que legal. Não sabia da maioria dessas curiosidades. Curiosidades assim, no brain, né? Que a gente só escuta e fala, nossa, que interessante. Nada que muda a história, nada que faça grandes referências, assim, que vai... Mas achei muito legal e deixa a gente imerso. Parabéns ao Fox Gamer. Se vocês quiserem ver o que ele escreveu de curiosidades do capítulo 2 e 3, me avisa aqui nos comentários que a gente assiste, beleza? Foi aqui, cadê? 1 hora de vídeo, mas me diverti, espero que vocês também. Beleza? Vamos dar uma força pro Fox Gamer. Muito legal o vídeo, deu muito trabalho e muito bom mesmo, tá bom? Meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!